は海賊王になる男だ。Você faz parecer tão fácil, Frank. Faz um bom tempo desde que esse último Poneglyph foi visto. Nós não temos nem mesmo uma pista de onde procurar. Essa é uma frase dita por Robin no capítulo 1060, após Frank falar com muita positividade que falta muito pouco para realizar o sonho do seu capitão de achar o tesouro One Piece. Porém, nós estamos praticamente no fim de Egghead e nenhuma dessas pistas mencionadas por Robin foi sugerida ou dita claramente nesse arco, o que dá a entender que tudo ficará para o próximo. E as dúvidas que ficam são: essa última pedra vermelha está realmente perdida ou algum personagem a mantém bem escondida em algum território específico? Bom, como vocês puderam ver aí na thumb ou no título desse vídeo, nossas apostas estão no Ruivo, que declarou estar na corrida pelo One Piece, e é claro, no novo Yonkou dos mares, Buggy. Mas como eu cheguei nessa teoria? Como eles podem ajudar ou atrapalhar o Luffy na busca desse último Poneglyph? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês e teorizar no vídeo de hoje. Meu nome é Isaac e sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Deixa o like aí já para dar aquela fortalecida aqui no canal, isso ajuda muito a recompensa aqui da gente crescer ao longo do tempo. E a gente agradece demais a todo mundo que faz isso logo no começo do vídeo. Estamos nos aproximando do final de One Piece, e sabemos que a única maneira de chegar a Laugh Tale é reunindo os 4 Road Poneglyphs que indicarão a sua localização. A informação escrita no Poneglyph, escondido na árvore da baleia de Zou, está atualmente em posse dos piratas do Chapéu de Palha, e uma segunda cópia possivelmente com os piratas do Coração, antes é claro da sua derrota pelos piratas do Barba Negra. Ou seja, já vamos contando aí quantos cada um desses personagens tem. Uma cópia do Poneglyph de Holy Cake está atualmente em posse dos piratas do Chapéu de Palha, e recentemente a Aokiji invadiu essa ilha nas histórias de capa e recentemente também conseguiu uma cópia para seu capitão Teach, mais um aí para as mãos do Barba Negra. Outra cópia estava em posse do Estos Kid, depois de saquear um dos comandantes doces da Big Mom, mas ficou meio que implícito que ele perdeu para Shanks, junto de algum outro que ele poderia ter, por exemplo, uma cópia de Wano. E falando de Wano, as cópias do Poneglyph escondidas em Wano estão atualmente em posse dos Chapéus de Palha. Os piratas Kid e os piratas do Coração, os piratas do LoL, perderam respectivamente para os piratas do Ruivo e pelos piratas do Barba Negra. Perceberam que alguns desses piratas do nada agora entraram nessa briga barra corrida pelo tesouro de uma hora para outra, porque em um momento eles não tinham praticamente nenhuma dessas pedras, que no caso é o Teach, e agora contém praticamente todas. Deve ser por isso que ele queria esperar para enfrentar um desses piratas que viessem de Wano, justamente para interceptá-los e pegar suas cópias. Tudo muito bem planejado, como o Teach sempre faz. A questão agora é, e é claro, a questão que motivou a existência desse vídeo: quem tem o quarto? Sabemos que o quarto Poneglyph estava originalmente localizado na Ilha dos Tritões, como podemos ver no flashback do Oden quando Roger visita a ilha, mas mais tarde foi movida por alguém e infelizmente não escutamos nada a respeito de quem poderia ter furtado ou pegado daquele local. A opção mais óbvia seria a própria Big Mom, que fez daquela ilha seu território cheio de fábricas para a produção dos seus doces, ou até mesmo em posse do Barba Branca, que declarou aquele como seu território há 20 anos atrás. Barba Branca, por exemplo, não teria roubado o Poneglyph, mas sim pegado para proteger, e o Neptuno, por exemplo, poderia deixar isso tranquilamente. O que já poderíamos supor então que esse poderia ser a herança que Weevil busca, ou até mesmo que Marco o possui. São tantas possibilidades e eu nem comecei a citar o Shanks e o Buggy aqui. Além desses citados, existem vários personagens que podemos pensar que poderiam ter. São eles Teach, Vegapunk, Buggy. Mas a realidade é que, narrativamente falando, e eu quero que vocês absorvam bem essa palavra narrativamente, porque essa palavra resume bem o que podemos ver daqui pra frente, não só em One Piece, como em qualquer obra, porque a partir do momento que a gente entende como certo autor ou autora escreve, a obra fica muito mais fácil, entre aspas, entender o que ele ou ela pode ou não podem fazer nela. Mas obviamente existem grandes exceções a regras, e a gente pode ser pego de surpresa, e é por isso que existem os chamados plot twist, porque vai além do que a gente espera da narrativa do autor, e levando isso como ponto determinante, há apenas dois personagens em particular que faz mais sentido do que todos esses anteriores. São eles Shanks e Buggy, e é narrativamente falando que eu acredito que eles dois tenham mais porcentagem de ser esses guardiões desse último Poneglyph. E começando pelo Ruivo. Em primeiro lugar, eu não acredito que o quarto Poneglyph esteja em alguma ilha remota, como Robin deu a entender na frase que eu trouxe no começo desse vídeo, como se ninguém soubesse do seu paradeiro, principalmente porque quem o moveu deve ter confiado a alguém suficientemente forte e sobretudo importante para protegê-lo.
corrigir. E também porque a guerra final está se aproximando e não faria sentido para Luffy encontrar o quarto World Poneglyph por acaso, do nada, sem nenhum contexto e seguir para Laugh Tale sem problemas nenhum depois. Tem que ter algum contexto por trás da sua localização. Uma pista, como ela mesma diz. Entre os grandes competidores finais direcionados a Laugh Tale, que são Luffy, Barba Negra e Shanks, esse último certamente é o mais misterioso. Ironicamente, ele é o personagem que, além de Luffy, conhecemos há mais tempo, mas sobre o qual menos sabemos. Qual o seu verdadeiro objetivo? Porque ele está agindo só agora e o que exatamente ele está esperando? Obviamente, é lógico pensar que se Shanks não agiu muito durante todo esse tempo, só ficou monitorando os mares e evitando algumas guerras e lutas desnecessárias, é lógico pensar que pelo menos um dos World Poneglyphs ele teria, aquele retirado da Ilha dos Tritões, e é claro que fica a dúvida aqui se ele teria mais algum. É difícil pensar que ele pegou alguma cópia do bando do Kid, por exemplo, nos capítulos anteriores, fica a dúvida, mas se por acaso ele tiver, ele tá bem mais avançado do que a gente imagina. E só fazendo uma recapitulação, ele fazia parte da tripulação do Roger, mas não chegou em Laugh Tale devido a uma doença de bug, mas provavelmente sabia a localização dos 4 World Poneglyphs. E só começou a se mover agora porque entendeu que Luffy já agrupou 3 deles. Outra coisa interessante de se observar é quem possui mais World Poneglyphs no momento. Se Shanks possuísse o quarto, o resultado seria o seguinte: cada um dos 3, entre Barba Negra, Luffy e Shanks, teriam exatamente 3 Poneglyphs, faltando apenas um. Isso seria a justificativa perfeita para a luta final entre eles antes de ir para Laugh Tale. É literalmente a luta pelo trono. É engraçado pensar que esses 3 têm 3 nesse momento atual da obra. Então o próximo arco provavelmente acabaria com tudo isso. Algum deles ficaria com o último e daí é só alegria, partiria para o One Piece. E porque tudo isso culmina na minha lógica em que Elbaf é o território ideal para que isso aconteça entre uma luta entre Barba Negra e Shanks. Primeiramente, galera, vamos lembrar da carta de fim de ano do Oda, que geralmente escreve nessa época do ano, que deixou claro que Egghead acabaria nesse ano de 2024. O que tá claro para nós, leitores, que estamos acompanhando semanalmente essa obra. E também deixou claro que um novo arco começaria, esse sendo finalmente Elbaf, e realmente não tem para onde correr. É difícil imaginar que o Oda criaria nesse momento específico uma nova ilha que ninguém conhece, do que usar essa ilha que tá todo mundo pedindo há tanto tempo para ser usada. Já a figura do Shanks sempre vem sendo usado como uma carta de trunfo do Oda, não sei se vocês já perceberam nisso. O famoso gerador de hype. Quer criar hype? Bota o Shanks fazendo alguma coisa no final do ano. Quer criar hype? Cria uma filha do Shanks e faz um filme sobre isso. Quer criar hype? Fala que tal personagem vai fazer seu movimento nesse ano. Resumidamente, o Oda adora usar o Ruivo para isso, abrindo aspas para ele. Se Luffy e os outros conseguirem deixar Egghead a salvo, eles devem ir para aquela ilha. Que ilha será, né, galera? Nossa, aquela ilha. Eu considerei não tomar essa rota, mas não consegui parar o Luffy. E finalmente irá acontecer a batalha entre aqueles personagens que podem levar resultados surpreendentes. E assim, galera, aqueles personagens soa muito engraçado. O Oda gosta muito de nos fazer ficar com e fazer com que a gente faça esse tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui. E quando ele fala isso, obviamente é sobre grandes personagens. E isso culmina seguindo essa lógica da disputa, da corrida pelo trono, na batalha pela posse do último Poneglyph. Da batalha entre Luffy e Barba Negra vai rolar com certeza uma revanche nada amigável entre Teach e Shanks. Isso é tão claro e certo como uma batalha entre Zoro e Mihawk. Em algum momento irá acontecer. E por fim a possibilidade é essa. A última pedra está em Elbaf, em posse de Shanks. Até porque, galera, vamos supor que o One Piece é um funil. E nesse funil a gente estaria bem lá no final, onde existe um menor espaço para se ultrapassar. E nesse funil lá no final existe poucas possibilidades. Então se a gente for somar 2 com 2, o resultado vai estar bem óbvio narrativamente falando, e aquele papo que eu falei anteriormente. Sobraram poucas ilhas, Elbaf. Sobraram poucos personagens que não tiveram tanto destaque, Shanks. Então uma possibilidade que eu gosto muito é essa. E eu sei que parece óbvio, mas bom, é um shounen, e caso tenha um plot twist a respeito disso, eu vou ficar bem contente. Mas vindo para outra possibilidade que eu admito gostar mais, supondo que o último Poneglyph é aquele que o Roger encontrou na Ilha dos Tritões, então a questão que fica é o que aconteceu com ele? Quem tirou ele dali? Sabemos que um incidente aconteceu lá em God Valley entre os Rocks, alguns Celestiais, Garp e Roger, e após o incidente a ilha desapareceu, assim como Lulusia, mas não ficou claro se ela foi destruída exatamente como essa outra ilha. Onde essa ilha está agora? Ela poderia ter sumido como Shandora? E se Roger ou alguém da tripulação de Shebeck descobrisse o que aconteceu com essa ilha e, sabendo desse paradeiro, resolveu torná-la seu esconderijo? A lógica funciona basicamente como o navio do Moria, que estava escondido dentro do Triângulo Florian, onde não dá para ser acessado. E é claro, como não dá para ser acessado, precisaria também de um mapa para a gente poder saber como chegar lá. Uma pista, lembrando exatamente o que Robin falou, que eu mencionei lá no começo do vídeo. Vocês
Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Essa teoria fala de uma ilha ainda escondida, sem pistas. E para chegar lá, precisaríamos dessas pistas. Agora, e se essa pessoa reunisse o Poneglyph da Ilha dos Tritões e a escondesse em God Valley, por exemplo, ou qualquer uma dessas ilhas escondidas? E eu citei God Valley porque o Capitão John tem relação com essa ilha porque ele era dos Rocks. E aqui que o Bug entra. Bug está procurando o tesouro do Capitão John desde o início de One Piece e sabemos que Luffy deu a braçadeira do mapa do tesouro a ele, lá em Impel Down. Então se Bug tem um mapa e uma enorme tripulação no Novo Mundo, ele já encontrou seu tesouro ou ainda está fazendo uma busca a ele. E vamos lembrar, se o Bug tem esse mapa, por que o Oda tentaria esconder isso da gente? Porque ele não iria pra frente. O Bug simplesmente desistiu do seu sonho? Não, vai ter alguma continuação disso, eu tenho certeza. E como o Bug já esteve na Ilha do Céu antes, eles sabem que elas existem, ele sabe da existência de God Valley, que poderia ter afundado, nada pra ele é impossível ou um sonho. Então vamos supor que o Bug já tem esse último Poneglyph ou sabe onde fica a ilha mais ou menos, mas ainda não teve coragem de ir. O que com a criação da Cross Guild e algumas peças se encaixando poderia facilitar ou poderia fazer com que ele tenha essa vontade de ir até lá. É claro, se você tem Mihawk e Crocodile do seu lado, tudo fica mais fácil. E essa teoria em específico diz que Bug e Shanks poderia ter a chance de ter essa história uma aventura mais uma vez. E como eles são os únicos dois da tripulação de Roger que não viram One Piece, talvez eles acompanhem Luffy junto com a Cross Guild depois de fazerem algum certo tipo de acordo. Acho que a maioria das pessoas pensaria que o último Poneglyph está com Shanks ou em Elbaf. O Barba Branca o escondeu, como eu falei no começo do vídeo. Ou até mesmo o governo mundial o tem, o que não seria impossível. O Insama poderia muito bem ter escondido. Mas posso ver muito bem o Oda escrevendo pra onde ninguém tá vendo, sabe? Pra onde ninguém tem ideia de onde esse último Poneglyph pode estar. Então Bug, que sempre tropeça no sucesso, acaba tendo a chave pra encontrar a localização do One Piece, se tornando um cara super importante, como geralmente acontece sem querer, obviamente. Seria sensacional, cara. E narrativamente falando, aquela velha história faria sentido, porque o Oda adora colocar o Bug nesse tipo de situação. Mas galera, comentem o que vocês acharam sobre isso, com quem tá esse bendito último quarto Poneglyph, tá com Shanks, tá com Bug, tá com o próprio Barba Negra? Comentem aí que a gente quer muito saber. E é com isso que eu finalizo esse vídeo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana finalmente volta o capítulo, próxima semana tem mais um capítulo, o Oda não vai parar, 2 semanas seguidas. Esse domingo agora vai ter o anime do Ryuma, vai ter análise desse anime, podem aguardar com certeza. E é claro, lembrando novamente, se vocês chegaram até aqui e não deixaram o like, dá uma conferida aí, conferiu? Muito obrigado se você deixou, porque isso ajuda demais aqui no canal, vocês não têm ideia. E o seu comentário serve como segundo like também, porque ajuda muito a engajar. Dito isso, obrigado a todo mundo que viu até aqui, e se você viu até aqui, comenta aí Papai Kuma. E é isso, galera, até a próxima, valeu!